Olá, pessoal. Muito boa noite. Olá, a Dani já está aqui com a gente. Queremos desejar, assim, uma excelente noite para todos que estão nos acompanhando, né? Eu sou a Poliana, presidente da Floco Azul, aqui na Associação Pro Autismo de Teutônia, falando direto aqui da Secretaria de Educação do município, né? Em comemoração ao mês da conscientização do autismo. Né, estamos transmitindo, então, em parceria com o município, com a secretaria, né, buscando alcançar o máximo, né, dos educadores, né, dos profissionais da saúde, aqui da nossa região. Né? Quero que todos se sintam realmente acolhidos, né, por nosso trabalho, e, em especial, né, a querida Dani. Antes de apresentá-la, né, oficialmente, pedir que ela se apresente para nós. Eu quero também estar agradecendo a secretária de Educação, a Fabiana Lamper, né, pelo espaço, por acreditar no nosso projeto, né, ao prefeito municipal, Celso Aloysio Fornec. E é isso, estamos aí na quarta noite, né, quarta live, uma mais incrível que a outra, muito conteúdo científico, embora com esse papo aqui, né, super, de forma nada muito oficial, né, um papo bem, muita liberdade, né. Quero dizer a Dani que ela se sinta muito acolhida também e muito à vontade. Bem-vinda, Dani. É Daniela Freitas, tá? Mas a intimidade aqui já tomou conta. Obrigada. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu tô muito feliz, muito honrada por essa oportunidade de conversar com vocês. É uma temática desafiadora, né, que vocês trouxeram, assim, mas eu acho muito importante. E na hora que ela me trouxe, eu falei assim: "Eu posso trazer slide? Eu posso falar com o slide?" Porque eu acho que é importante eu trazer aqui com palavras, com vocês, mas as imagens valem muito mais, né? Vale mais que muitas palavras. Então eu organizei aqui e me apresentar, né, gente? Eu já saio falando, falando, falando. Eu sou autista, eu sou mãe de uma criança autista, nível 3 de suporte, com vários desafios. Eu fui diagnosticada aos 15 anos, mas assim, eu era uma autista que não entendia de autismo, gente. Eu só fui entender de autismo com o diagnóstico do meu filho. Então, assim, eu fui entender meu diagnóstico próprio mesmo para valer, eu acho que foi com o diagnóstico do meu filho. Então, existe toda uma complexidade envolvida, assim, eu hiperfoquei em estudar sobre autismo, né, como muitos pais também acabam entrando de cara nessa vida de estudos, de capacitação. Então a minha realidade é uma realidade que muitos dividem, muitos que estão aqui, né, e eu agradeço vocês estarem aqui numa véspera de feriado, né, então são pessoas extremamente focadas e empenhadas em estudar, empenhadas pelo conhecimento para estarem aqui num dia desse. E é isso, assim, eu tenho meu canal, né, o DaniaCF no Instagram, tenho meu site www.daniacf.com, e assim fui divulgando vários materiais sobre aba e autismo. Excelente. A gente tem acompanhado o teu trabalho, Dani, e não é de hoje, né? A Floco Azul já te acompanha desde praticamente quase que do início ali do teu. Acho que 2 anos atrás, você recém comemorou 2 anos de canal, né? E lançou um curso, né? Que eu já comprei, enfim, a gente vai falar sobre isso mais no decorrer. É um curso específico sobre autismo, então é uma mãe muito dedicada, né? Que ultrapassou, assim, né? Nossa, criou o próprio curso, né? Baseado em ciência. E então, assim, 2 anos te acompanhando, vendo você crescer, gradar cada degrau, né? Hoje, com mais de 30 mil seguidores e respeitada entre os profissionais mais conceituados, né? Inclusive, a semana passada, na live com a Betânia, né? Ela disse: Olha, eu assino embaixo, né? O que a Dani disser está dito, e vários outros, né? O doutor Paulo Liberalesso, nossa, uma série de outros profissionais, né? A Flor Costa, que está aqui também nos acompanhando, e um beijo para ela. E para todas as famílias da Floco Azul. É injusto quando eu começo a mandar beijo para um e não mando para outro, mas, enfim, se sintam realmente todos acolhidos, tá? Dani, é contigo, tá? Fica à vontade. Bora lá, então. Bora lá. Vou compartilhar aqui. Vamos começar aqui. Tem muita coisa para a gente conversar. Vamos aqui. Só ver. Eu acho que está certinho, né? Vocês estão conseguindo me ver. Tá tudo ok.
Vamos lá. Então, pessoal, vamos falar sobre a importância da família na intervenção do TEA, mas assim, nós vamos ter uma live raiz aqui. Eu não vou. Quando veio a proposta, falou sobre trazer dicas e tudo, só que eu vou um pouco além. Por que a gente não falar sobre toda a estrutura da análise do comportamento para que os pais façam em casa, para que os pais possam ter essa orientação e medir esse desenvolvimento da criança e saber como tomar decisões conforme a análise do comportamento. Então, eu vou tentar descomplicar um pouquinho aqui, mas eu vou trazer conceitos que são muito importantes que vocês aprendam, conceitos bem relevantes. Então, vamos começar com as etapas de uma intervenção com evidência, e a gente vai focar, todo o exemplo aqui vai ser focado em habilidades básicas. Por que habilidades básicas, né, gente? Porque muito dos pais, quando a gente vai falar sobre as intervenções, a criança, por exemplo, ela não aponta, ela não imita. Então, por isso que veio essa ideia da gente discutir sobre habilidades básicas. Então, qual vai ser o passo a passo aqui da nossa conversa? Eu vou começar falando sobre avaliação com vocês, em especial marcos de desenvolvimento, seleção de habilidades, o que é importante? Estou selecionando essa habilidade e não outra para trabalhar com a criança. Como desenvolver um plano de ensino? Sim, um plano de ensino como pai, como mãe. E também serve para profissionais, tá bom, gente? Se você é profissional, pega aí, você está meio perdido com esse negócio de PEI, plano de intervenção individualizado. Então, plano de terapêutico individualizado. Tá aí, vou trazer algumas dicas para vocês. Como desenvolver o programa de ensino, quais são os requisitos de um programa de ensino, os requisitos mínimos de programa de ensino, e o registro e acompanhamento desse e tomada de decisão, né? O que a gente faz depois. Então, nós vamos seguir aqui. Só falando, gente, que eu tenho um site, né? Tá aqui embaixo, www.danicf.com, onde tem muito material complementar para depois que vocês terminarem isso daqui, vocês, quero pegar mais coisas. Então, eu vou lá no DNCF. Então, vamos começar com marcos de desenvolvimento de um ano. Da onde você tirou esse bando de coisinha aqui? Foi do. Eu gosto de falar do meu sovaco, gente. Eu falo essas coisas feias mesmo na internet. Não, não foi do meu sovaco dessa vez, gente. Eu tirei do CDC, que é um órgão americano muito importante sobre questões de saúde. E eles têm um checklist sobre marcos de desenvolvimento que vai, se eu bem me lembro, até 6 anos. Então, eu tirei de lá. É muito interessante, tem eles muitos estudos sobre isso, e eles dividem em quatro grandes categorias, né? Social, emocional, linguagem e comunicação, cognitivo e motor físico. Vocês vão ver tudo em inglês ali, mas é difícil da gente traduzir, não, gente. Tem em espanhol também. Todo esse checklist, e você fala, Dani, como é que eu consigo? Basta você acessar esse site aqui embaixo. Ai, Dani, mas eu estou aqui no meio da live e eu quero ter acesso. Vocês vão ter acesso a todo esse slide depois. Tem no meu site, todos esses slides aqui, vocês vão no meu site, baixam, para que vocês leiam tudo. Então, vamos lá para o social e emocional que eles trazem. É importante que a criança, quando chega a 1 ano de idade, ele fique tímido, nervoso, quando estão estranhos. E aí? Eu não conheço você, eu vou abraçando? É um comportamento que não é esperado. A criança ela tem que reconhecer as pessoas que estão ali à volta dela, saber quem são as pessoas da rotina e quem não são. Chora quando a mãe e o pai vão embora. Ter essa noção assim, meus pais são as pessoas de confiança. Então, isso daí é um marco de desenvolvimento muito importante. Tem pessoas e coisas favoritas. Então, dentre aquele bando de brinquedo e objetos também, objetos, mesmo tampinhas e tudo, coisas que prefere e coisas que descarta. E pessoas favoritas também, a mamãe, o papai, um coleguinha do parquinho que se aproxima, pode até brincar em paralelo, não brinca junto ali, fica brincando para mais se aproxima mais de um que do outro. Mostra medo em situações. Gente, medo é inteligência, tá? Medo é muito importante. Tem uma pesquisa muito interessante que eles pegavam uma placa de acrílico e faziam os bebezinhos engatinharem ali em cima, né? Alguns, os que olhavam para baixo e recuavam, mostrava justamente essa questão de autopreservação. Peraí, eu estou indo para um desfiladeiro aqui, como assim? Então é muito importante isso.
Entrega-lhe um livro quando quer ouvir uma história, então isso daí quando você já está sentando com seu filho, nem que seja mostrando as figurinhas de um livrinho, repete sons ou ações para chamar atenção. Afinal, você chegou lá, mamá, mamá, papapá, e faz gracinha, aí a criança vai e faz espontaneamente esse som. Toda essa imitaçãozinha, assim, esses movimentos, na verdade, não é imitação, mas todos esses movimentos, esses sons engraçadinhos para chamar a sua atenção. Isso é esperado. Ou ações, né? Tipo, a criança tá ali, vou pegar isso daqui. Aí a criança coloca, tava brincando, né? Sem querer, colocou na cabeça uma vez, aí, que bonitinho, gente, colocou na cabeça, aí depois vai e começa a colocar de novo. Só para chamar a sua atenção. Estende os braços ou pernas para ajudar a se vestir, então já entende todo esse passo a passo. Joga jogos de esconde-esconde, ele fala pica-bu, né? Que ele achou! Então pega o paninho para se esconder. Linguagem de comunicação, responde a pedidos simples falados. Ah, pegue isso, olhe aquilo. Use os gestos simples, como balançar a cabeça. Não, não. Tchau. Então pede, tchau. Tchau. Faz sons com mudanças de tons. Então ele já começa a ter essa modulação vocal. Mamãe, mamãe, entende? Quando tá nervoso, quando quer alguma coisa. Desmamar, dadá. No caso, mamãe, né? Não vai sair uma mãe perfeito, né? Mas esse mamãe, diferente. Tenta dizer palavras que você diz. Vai sair tudo bagunçado, mas tenta. Realmente ele começa a tentar imitar os sons. Ele é um explorador do que você está fazendo. Cognitivo, eu vou falar mais sobre isso, mas segue isso aqui. Eu vou pular isso aqui porque a gente vai falar bastante sobre cognitivo aqui. Motor e físico, chega em posição sentada sem ajuda, puxa para ficar em pé e já é possível que já esteja andando sozinho, mas o mais esperado é que anda segurando o canto dos móveis, dá alguns passinhos, segura. Pode dar alguns passos sem segurar e pode ficar em pé sozinho. Seguindo, por que eu falei sobre o cognitivo, né? Eu peguei alguns pontos cognitivo, tem mais aqui, né? Eu coloquei mais, tipo, encontra coisas escondidas facilmente, explora as coisas de maneira diferente, como sacudir, bater, olha a imagem para a imagem ou coisas quando é nomeado. Aí você fala assim, tipo, não tenho nada, nem um brinquedo aqui para mostrar, mas digamos que isso aqui seja o carro. Oh, o carro! Aí vai, olha para o carro. Então, ele já sabe o nome de algumas coisas. Por exemplo, digamos que isso daqui é a mamadeira. É a mamadeira, olha mamá. Aí olha para o mamá. Estou apontando, né? Olha o mamá. Aí a criança vai e olha para o mamá. Seguindo, bater duas coisas juntas. Então, é esperado que a criança pegue, por exemplo, dois chacoalhozinhos e consiga bater as duas coisinhas com as duas mãos. Coloca coisas dentro de um recipiente, tira essas coisas, aponta com o dedo para solicitar e segue instruções simples, tipo, pegue isso, coloque isso. E aí a gente segue, né? Eu escolhi como exemplo para conversar com vocês sobre o cognitivo e a gente vai fazer um exemplo de seleção de habilidades. Se sua criança não faz nenhuma dessas habilidades, aí eu citei aqui: encontrar coisas escondidas facilmente, olha para a imagem certa quando é nomeada, copia gestos, bater duas coisas juntas, coloca coisas em um recipiente, tira coisas de um recipiente, aponta com o dedo indicador para solicitar, segue instruções simples como pegue o brinquedo. E aí a gente vai ser necessário a gente selecionar essas habilidades. E como é que a gente seleciona? A gente pode selecionar essas habilidades por habilidades que façam essa criança acessar novos reforçadores, novas coisas que seja que ela seja útil para ela, que ela goste, por exemplo, engatinhar faz ela acessar novos brinquedos, novos ambientes, ou desenvolver habilidades, ou a gente selecione habilidades que propicie ela aprender sem precisar de um treino prévio. Então, pode ir por esses dois caminhos a gente nessa seleção. Então, nesse caso, eu selecionei 4 habilidades, né? 4 coisas para a criança fazer
seguindo performance visual, imitação, solicitação e o comportamento de ouvinte. Performance visual, encontra coisas escondidas facilmente. A gente está falando sobre autismo, tem toda aquela teoria da mente. Então, a gente vai desenvolver programas para que, no início, a criança vai ver a gente escondendo, mas ela vai conseguir. Ela observou o movimento da gente esconder, com um paninho, por exemplo, uma coisa, e ela vai puxar e olhar o que a gente escondeu. Imitação. Então, copiar gestos, gente, imitar é uma habilidade essencial. Através da imitação, a gente vai fazendo imitações de membros, a gente vai fazendo imitação facial, e com isso a gente consegue desenvolver a vocalização. Lógico que a vocalização depende de muito mais coisa, é muito mais complexa, mas isso é uma habilidade prévia, é uma habilidade que vem antes. E sem contar que imitar nos ajuda a entender a intenção do outro, por isso que ela é tão importante. Solicitação. Gente, a gente precisa pedir. A gente está com sede, a gente está com fome, a criança está cheia de xixi, está cheia de cocô, está irritado. A gente tem que saber solicitar as coisas. Então, solicitar é o básico. Ela precisa aprender o quanto antes uma comunicação básica de pedir o que ela quer. Assim, pode causar frustrações, enfim. E o ouvinte, seguir instruções, tipo, pegue isso, faça isso, não faça isso, enfim, né? A gente vai seguindo com vários. Então, essas 4 habilidades que foi selecionada aqui por serem habilidades que vão permitir que a criança aprenda outras habilidades, algumas para acessar reforçadores ambientes e outras que vão propiciar ela desenvolver habilidades sem um treino prévio. Então, como é que a gente desenvolve o tal do plano de ensino, né? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar muito sobre o PEI, né? PEI na internet, hoje em dia, eu acho que é uma das coisas que mais se fala, né? Sobre esse tal do PEI. Então, o PEI, a gente tem que começar sabendo como é essa rotina, como é essa vida. Porque esse PEI que eu estou discutindo com vocês é para ser um PEI feito pelos cuidadores. Se você é pai, se você é mãe, primeiro você tem que saber como é que é a sua vida. Porque você quer fazer intervenção na sua criança, você quer trabalhar com a sua criança, mas você não pode fazer promessas imensas. Ah, ok, mas meu filho, eu vi na internet, Dani, que meu filho precisa fazer 40 horas de terapia diária, mas eu trabalho, ou eu não trabalho, meu marido trabalha, enfim, alguém da casa trabalha, mas eu tenho que cuidar do outro filho, eu tenho que arrumar da casa, enfim, eu tenho que cuidar da minha saúde, tem um monte de coisa para fazer. Em que momento também eu vou colocar? Você vai planilhar isso, colocar como é que é a sua rotina, porque, gente, nós precisamos saber equilibrar a nossa vida, a gente tem que viver. A gente também tem que viver, a gente tem que cuidar da gente para que a gente possa cuidar dos nossos filhos. Por isso, esse primeiro momento, a gente tem que saber como é que é a nossa rotina e como a gente vai fazer toda essa adequação. A terapia, na verdade, vai acontecer de uma forma que todo momento do dia você vai estar fazendo, mas em alguns momentos você vai estar dividindo isso em objetivo de ensino e vai estar fazendo todo um registro de forma um pouco mais formal, sim. Mas a gente tem que saber como é que é a rotina da família, antes de tudo, trabalhar isso. E como é a rotina da criança? Essa criança vai para a escola? Que horas ela acorda? Que horas ela costuma dormir? Que horas vocês almoçam? Qual é o horário do lanche? Ai, que bacana, a gente pode até começar a fazer um mapeamento do xixi, do cocô. Quem sabe a gente consiga fazer também aí já um trabalho sobre isso. Outra coisa que é muito importante num plano de ensino individualizado, medicação, posologia, data de início do uso. Por quê? Digamos que a criança começou a tomar risperidona uma semana antes de você começar a trabalhar, a fazer isso daí. E aí você vai acompanhando o desenvolvimento dela. Nossa, mas em uma semana a risperidona ainda não está no seu auge, né? Ela não está fazendo efeito, ela só vai fazer efeito na próxima semana. Então, você tem um registro. Aí, digamos que não deu certo a risperidona com seu filho, né? Passou algumas semanas, você olha, não está melhorando, está tendo muito efeito que inadequado, blá blá blá, e você volta no médico, o médico tira a risperidona, e aí a intervenção daquele
Peraí, ele está mais irritado, ele está mais calmo, como é que está a situação? O sono alterou, alguma coisa, o soninho alterou? Então, é muito importante a gente ter esse rastreio de quando começou a medicação, quanto está sendo dado e quais são as medicações que estão sendo dadas. Seguindo, a gente tem que saber as preferências da criança, o que deixa ela feliz, o que ela gosta. É brinquedo? É comida? Quais são os brinquedos favoritos? Quais são as comidas favoritas? Quais são os objetos em comum, gente? Não vamos ficar com aquela caixinha fechada, aquela cabecinha fechada e achar, ai, não, a criança ela só tem que mexer com brinquedo. Não, ela gosta de uma fita, ela gosta de tampinha, ela gosta de caixinha, enfim, vamos colocar sons. Ela tem busca por sons ou músicas, ou, enfim, barulhinhos. Ela tem alguma busca em relação a isso? Luzes. Tem criança que tem preferência com luzes, sim. O ambiente tem que ser iluminado de uma forma específica. Isso faz ela se sentir bem, faz ela se sentir acolhida. Programas de TV. Quais são os programas? Os joguinhos, esqueci de colocar aqui, os joguinhos que a criança gosta. Se ela gosta de joguinho eletrônico, vamos colocar isso também. Não se sintam culpados em colocar coisas que normalmente não é muito aceito, que, enfim, tem os prejuízos, que já é catalogado, mas o que a gente quer nesse momento é saber o que a criança gosta, é o que é relevante. O mais relevante de tudo é saber o que ela gosta, antes da gente ficar fazendo juízo de valor aqui, tá bom, gente? Então, nós vamos seguindo aqui com brincadeiras sociais que ela gosta também. Então é muito importante a gente levantar essa questão das brincadeiras sociais. Que mais? O que deixa a sua criança, as barreiras do desenvolvimento, né, gente? Vamos falar sobre barreiras do desenvolvimento. O que deixa a sua criança chateada, triste? Tudo que você faz, ou que o ambiente faz, ou que alguém faz, que deixa ela chateada, triste, tem algum comportamento disruptivo, tipo se morder os outros, bater, beliscar, gritar excessivamente. Você sabe como evitar esse comportamento disruptivo? O que você faz? Se eu te desse, assim, por $1 milhão, você fala assim: eu vou conseguir evitar esse comportamento disruptivo. O que você faria para desligar esse comportamento disruptivo? Então, essa é uma pergunta que você tem que fazer. Quais comportamentos ela faz antes desse comportamento disruptivo? Então, ela começa a ficar andando para um lado e para o outro, ela dá uma travadinha, ela faz e se morde. Beija e se morde. Não sei. Estou dando só um exemplo de uma sequência de comportamentos. É importante que a gente entenda isso. Quando tem um comportamento disruptivo, Ai, rapidinho. Só uma aqui. O que você faz quando ela tem um comportamento disruptivo? Qual é a sua reação quando ela tem um comportamento disruptivo? Me explique. Você abraça ela, você dá uma ignorada e depois você espera ela se acalmar e vai se aproximando e dá o que ela quer, por exemplo. Como é que é? Descreva sem se sentir julgado por isso, tá? Faça isso livremente. Converse com os outros cuidadores também. Faça essa parte das barreiras em conjunto com todo mundo. A mesma coisa as preferências, tá, gente? Quais são as habilidades que tem que ser selecionada, né? Então a gente vai escolher lá as habilidades. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, para cada habilidade selecionada, você vai colocar a descrição da habilidade. Então, eu dei um exemplo: imitar movimentos motores de membros superiores. Objetivo a longo prazo: imitar de forma dinâmica a variação de 5 movimentos motores de membros superiores. Então, assim, eu faço para a criança: faça isso. Sei lá, a gente faz uma sequência, faz uma Macarena. Então, a gente vai trabalhar vários movimentos de motores de membros superiores de forma variada. E os critérios de aprendizagem? Que faça com pelo menos 2 cuidadores em ambientes diferentes. A gente tem que colocar também a linha de base. O que a criança faz agora? Como ela consegue imitar? Ela consegue imitar, mas com a ajuda total de alguém ajudando por trás. E, gente, PEI, plano de ensino, tem validade, tá?
como é que ele tem validade? Se você pega uma criança muito pequenininha, tipo 2, 3 anos, o ideal que o PEI seja feito pelo menos a cada 3 meses. Se você pegar uma criança mais velha, ali com 6 anos, por exemplo, 6 meses já é mais tolerável. A gente vai pela curva de aprendizagem que é esperada, a questão que, assim, as janelas de oportunidade, a criança no início aprende muito mais rápido, por isso que o PEI tem que ser refeito muito mais rápido. Conforme vai ficando mais velho, você vai pegar uma criança ali de 12 anos, você já pode fazer um PEI com espaço um pouquinho mais. O ideal é que seja de 6 meses, tá, gente? O ideal mesmo é que seja de 6 meses. Mas a gente pode ir dilatando esses objetivos. Então, é só para vocês terem uma noção. O ideal mesmo é que a gente estaria renovando isso o tempo todo, mas isso daí dá um trabalhão mesmo, não é de fácil. Antes de vocês continuarem, antes da gente seguir com essa palestra, com essa conversa que a gente está tendo aqui, na verdade, um monólogo, né? Que eu estou falando, e vocês estão aí ouvindo. Mas antes de a gente continuar aqui, é muito importante que vocês entendam uma base da análise do comportamento, que o que vem a ser o comportamento? Comportamento, gente, é tudo que o homem morto não faz. Então, se o homem morto faz, então a gente não conta. Então, respirar é um comportamento, andar é um comportamento, falar é um comportamento, imitar o outro é um comportamento. E o comportamento, ele tem vários elementos. E eu estou trazendo aqui para vocês 4 elementos do comportamento, né? Que é a resposta. Então, por exemplo, eu vou bater palma, estou aqui batendo palma. Por que eu estou batendo palma? Ah, porque teve alguma coisa. Alguém falou assim, faça isso. Aí eu fiz igual. Então, tem uma coisa que antecede, que é uma instrução, desculpa, gente, um estímulo, uma ajuda. Rápido, eu vou tomar uma aguinha, só um minutinho, garganta seca, Toma o tua Brasil tá água. ficando seco. Fica tranquilo, fica à vontade. Desacelera. Gente, a Dani é muito a mil, viu? Eu vou assim, é muito rápido mesmo. E aí, a gente tem um antecedente, né? A gente tem a resposta, que é bater palmas, e tem um antecedente, que é uma instrução, então faça isso. Ou, por exemplo, uma coisa visual, que é um pareamento. A criança viu ali várias figurinhas, ela tem que parear. Então, os estímulos são um antecedente para ela colocar com igual. E nesse meio termo, entre o antecedente e a resposta, a gente dá uma ajuda para a criança, caso ela necessitar. Depois a resposta tem uma consequência. Se a gente quer aumentar de frequência esse comportamento, a gente está falando que a gente está reforçando esse comportamento, a gente está aumentando a probabilidade desse comportamento acontecer mais vezes. Se o comportamento está diminuindo de frequência, quer dizer que esse comportamento está sendo punido, né? Então está reduzindo a probabilidade de ocorrer. A gente não usa como estratégia de aprendizagem punição, tá, gente? É reforço, ok? Só para deixar claro. E o que permeia tudo isso é a motivação operacional. A gente tem a motivação operacional, a gente modifica todo o ambiente para que esse comportamento seja mais propício dele acontecer. Por exemplo, eu estou chegando no meio de um show de rock, a gente aí eu chego e falo para vocês, olha, faça isso, e blá blá, ou pegue tal coisa. Muitas vezes a gente está no meio de um show, um negócio, a gente pede para o outro para pegar na bolsa tal coisa, a pessoa não escuta. Então, como é que vai lá fazer o seu comportamento de ouvinte, de fazer o que eu estou pedindo, sendo que está aquela bagunça? Se eu estou no silêncio, num momento tranquilo, e falar, pega na bolsa meu celular, a pessoa vai escutar e vai conseguir pegar ali na bolsa, né? Então, é justamente isso. E aí conseguiu. Nossa, muito obrigado. Valeu, você pegou. Nossa, você foi muito gentil de ter pego, então estou reforçando ali o comportamento. Se isso daí é reforçar, né? Esse elogio for reforçador para a pessoa. Então, pronto. Sabendo disso, nós podemos continuar. Antes de falar sobre os programas de ensino, porque eu sei que vocês estão doidos para eu chegar lá. Dani, fala aí o que tem que ter aqui no programa de ensino. Mas antes disso, eu gosto muito do que o Gregory Henley traz, que você só deve começar a ensinar qualquer coisa quando a criança estiver feliz, enganjada e relaxada. Ele traz 3 passozinhos antes, melhor, 2 passos antes de iniciar a aprendizagem. Para que a criança ela aprenda? Porque aprender, gente, é sair da zona de conforto. Questão básica. A gente aprende, a gente está ali aprendendo. Tem a zona que a gente está tranquilo, a minha vida está tranquila. Tem aquela zona de estresse, né? Que a gente não consegue aprender nada, tipo no comportamento disruptivo. Ali não é momento de aprendizagem. A gente não aprende nesse momento. E tem aquele momento que a gente não está no conforto,
mas também a gente não está nessa irritação, naquela confusão, assim. Então é um momento que a gente aprende. Nesse momento, para a gente começar a aprender, a gente tem que renunciar os reforçadores, né? A gente está ali no momento de descanso, tranquilo. Aí a pessoa chega e dá uma demanda para a gente tem que ser capaz de renunciar a esse nosso momento com a gente mesmo ali e para fazer a atividade com o outro. Então, a atividade com o outro tem que ser tão interessante que nos faz renunciar. Então, esse é o primeiro momento que a gente tem que ensinar para a criança, que renunciar esses momentos que você tá ali com seus reforçadores, tá? É interessante, porque você vai conseguir muito mais através disso. Aí, depois, a gente tem que transitar entre transitar entre estar ali com seus reforçadores para ir para um outro lugar, para um outro momento, onde não vai ter mais contato com isso. Então, para a gente poder transitar esse processo, para a gente transitar entre ter contato com os reforçadores e ter a aprendizagem em si. E a gente vai começar a fazer todo esse esquema. Outra forma também que eu gosto muito de falar sobre esse passo a passo, sobre antes dos programas de ensino, né, que muitas crianças a gente tem dificuldade de fazer esse rapport, essa conexão com a criança, né, é uma criança que ela se isola um pouco mais, ela tem baixo contato visual, ela não tem tanto interesse no que a gente está querendo apresentar. Então, tem o Robert, ele traz todo o passo a passo, ele chama de Pride, né? Todo esse passo a passo aqui que eu vou passar para vocês, para a gente conseguir esse rapport, essa conexão com a criança. Então a gente começa a se aproximar de forma que ela não se sinta invadida, a gente vai elogiando o que ela está fazendo sem dar demanda, a gente começa a refletir. Então, refletir é fazer as imitações vocais que ela está fazendo. Se ela fala uma coisa, lógico, de forma proporcional ao repertório da criança. Você vai fazer isso com o adolescente, você tem que fazer de forma proporcional do que você está fazendo com um bebezinho, por exemplo. Você vai começar a imitar. Você sabia, por exemplo, a gente está ali conversando com uma pessoa e a gente começa a fazer pequenas imitações de movimento da pessoa. Isso daí cria essa conexão. Essas pequenas imitações que a gente vai fazendo com a pessoa vai criando essa conexão. E é isso que a gente vai fazendo com a nossa criança, a gente vai imitando ela. Descrever, a gente vai começar a descrever as ações que ela está fazendo. As ações que são interessantes da gente reforçar. Então, a gente vai descrevendo e voltando, se aproximando, elogiando, refletindo, imitando. Aí a gente vai iniciar. A gente vai pegar coisas que ela gosta, tipo, ela gosta muito dessa garrafinha. Ah, você quer garrafinha? Toma, toma garrafinha. Ah, você quer sair? Tá ali você tentando trazer atividade ali, tá ali naquele meio, mas ela quer sair. Ela quer sair, ela quer ir lá pro pai, quer. Ah, você quer sair? Pode sair, vamos lá. E só depois disso a gente vai criar oportunidades de aprendizagem. Então, antes dos programas de ensino, nós seguimos esse passo a passo. Aí, vamos lá para os programas de ensino, né? Que vocês é o que vocês querem chegar. Me fala aí dos programas de ensino. Eu coloquei aqui 11 passos, 11 pontos que são muito importantes no programa de ensino. O objetivo a longo prazo, aonde você quer chegar com esse programa de ensino? Então, me descreve o objetivo a longo prazo. Objetivos a curto prazo. Para chegar no objetivo a longo prazo, a gente tem que ir um passo a passo. Então, eu vou dar o exemplo mais a seguir, tá bom, gente? Vai ter tudo exemplo. Você precisa ter esses objetivos. O procedimento, qual etapa por etapa que você vai fazer para você ensinar de forma sistemática para que qualquer outra pessoa possa fazer igual. Por quê? Nós estamos querendo. Aprendizagem, gente, ela basicamente vai por duas vias. Ou é um impacto emocional que você. Ah, pronto, 11 de setembro. Ayrton Senna quando morreu, enfim, a gente lembra até hoje dessas coisas daquele impacto emocional. Mas também, ou aquele professor que chega de dinossauro, aquele professor de física, no meio de uma aula, chega vestido de dinossauro e você não esquece mais aquelas equações ali. Você, caraca, Bernoulli, nunca mais vou esquecer nada sobre Bernoulli, porque meu professor veio de dinossauro na minha aula. Tá, gente. A gente tem algumas lembranças dessa. O resto a gente aprende por repetição.
Tem emoção, lógico, tudo que a gente aprende, todas as nossas memórias, tem muita emoção envolvida. A gente quer trazer emoções boas para nossa criança, mas também a gente precisa de repetir, repetir, repetir. Por isso que os procedimentos têm que estar muito bem descritos, para sempre a gente seguir procedimentos semelhantes. Lógico que a gente vai fazendo várias variações conforme o tempo, mas no início a gente vai seguindo um passo a passo, e depois a gente vai fazendo variações, porque a gente quer que a criança generalize, enfim. Esquema de reforçamento. No início, talvez a gente tenha que reforçar a cada tentativa, mas isso, a vida não é assim. A vida não é um reforçador a cada tentativa. A gente não vai dar o que ela quer toda vez que ela fez. Então, no início, a gente vai fazer um esquema de reforçamento contínuo e depois a gente vai fazendo variando isso, porque a vida é assim. Isso tem que ser planejado. Descrição do ambiente. Como que vai ser o ambiente? Vai ser no ambiente lá na sala, que a gente vai fazer isso daí, vai ser no quarto da criança, vai ser no pátio do prédio, do condomínio. Quais são os materiais que você vai precisar para isso? Tem coisa que eu vou precisar de um espelho, vou trabalhar imitação, vou ter só eu e minha criança, vou precisar de um espelho. Então, você tem que colocar ali. Quais são os procedimentos de registro? Isso é muito importante. Existem várias técnicas de registro. Então, vai depender do que a gente está falando. Dicas e ajuda, gente. Ajuda é essencial. Não é para deixar a criança dependente. A ajuda certa, a dica certa é aquela que você nem percebe que você está sendo ajudado. Sabe quem faz muito bem isso? Videogame. Videogame, você acha que você está arrasando nas primeiras fases. O videogame está te ajudando pra caramba você aprender a jogar. Só te digo isso, se você acha que você está arrasando na primeira fase no videogame, meu filho, você não sabe quanto você está sendo ajudado. Tudo sabe por quê? Porque ele quer que você vá para a próxima fase. E você siga. Aí, cada vez ele vai reduzindo o nível de ajuda, porque você tem que cada vez ficar mais desafiador. Então, ele vai reduzindo o nível de ajuda. Aprendam com videogames. Eu não sou de jogar, mas eles nos ensinam demais como deixar uma pessoa engajada. A gente vai seguindo agora sobre a questão de número de tentativas, e isso daí vai depender, por exemplo, da curva de aprendizagem da criança. Tem crianças que vão precisar de mais tentativas, tem crianças que vão precisar de menos tentativas, depende do programa, depende muito. Técnica de correção de erro, isso é muito negligenciado, gente. Existem várias técnicas, quem erra é a gente, tá? A gente que erra. Mas a gente tem que saber como corrigir esse erro que a gente cometeu. E existem técnicas para a gente corrigir. Por quê? A criança errou, essa conexão ela foi feita na cabecinha dela, tá? No cérebro vai, os neurônios, blá, blá, faz a conexão. E a gente quer reforçar o comportamento adequado, a gente quer reforçar o objetivo de aprendizagem ali. Então, a gente tem que falar, ok, você fez dessa forma, tá tudo bem, mas essa daqui que é a forma correta de fazer. Então, vou te ensinar a fazer, ok? E critérios. Como é que eu vou avançar no objetivo a curto prazo? Ou passar para um próximo programa? Quando eu tenho que modificar esse programa? Porque não está indo, não está legal. Tem algum erro aqui, porque a criança não está aprendendo. O erro é nosso. Se a criança não está aprendendo, o erro é nosso. Então, a gente vai ter que modificar. E parar o programa. Então, a gente vai parar o programa. E aí, a gente para o programa. Deixa eu ver. Tô vendo aqui, que eu tô olhando os comentários. Eu E também aí, gente, oi? eu dei uma olhadinha também agora. Eu estava tentando entender o que estava falando. E aí a gente segue com os programas de ensino, que é imitar membros. Eu vou dar um exemplo aqui sobre imitar movimentos de membros superiores. Então, quais são os elementos essenciais de um programa de ensino de imitar movimentos de membros superiores? Então, vamos lá. Isso daqui, gente, isso daqui foi eu, inventei agora, antes fazendo essa apresentação. Vocês podem fazer de outra forma, devem fazer de outra forma, porque cada criança é diferente, não existe receita de bolo, tá bom? Não tem criança, o Enzo, digamos que eu fiz esse programa para o Enzo, e ele precisa aprender a imitar. Ele já sabe imitar um pouquinho, mas com ajuda, como eu falei ali, e a gente vai imitar. O objetivo a longo prazo é que ele imite qualquer movimento com uma latência de até 3 segundos, apresentados em sequência, de um total de 5 movimentos. Lembra que eu falei que no final eu simplesmente vou mostrar 5 movimentos. Sei lá, tô sem criatividade. E eu vou fazer, e o objetivo é que ele imite esses movimentos na sequência.
Então, o objetivo a curto prazo é dividir em vários objetivos a curto prazo. Então, primeiro ele vai imitar o movimento, tipo bater palmas, um exemplo, bater palmas. Depois ele vai em 2 movimentos de forma alternada, tipo, sei lá. E depois 5 movimentos. E a gente vai definir quais são os movimentos e como vai ser a aleatoriedade. Ah, dessa vez eu vou fazer assim, assim, assim nessa tentativa. Ah, nessa outra eu vou fazer assim, assim, assim. Então a gente vai ver. Um cuidador dará o modelo, o procedimento. Um cuidador dará o modelo, então ele vai fazer lá, e o outro vai ficar atrás dando as ajudas necessárias. O cuidador, ao dar o modelo, é esperado que a criança faça em até 5 segundos. Caso não fizer, o cuidador irá reapresentar o modelo e o outro cuidador dará a ajuda necessária. Nas tentativas seguidas, o cuidador já irá fornecer a ajuda necessária. A última tentativa deverá ser realizada a sondagem de aprendizagem. Isso daí é o procedimento desse programa, tá? Né? Para essa criança. Não tem que ser assim, tá bom, gente? Vai depender de criança para criança. O esquema de reforçamento vai ser contínuo, a cada tentativa, um reforço. Cada tentativa. Então, assim, fez os 5 movimentos, a gente considera ali a tentativa. Ah, reforça. Você não vai quebrar a cadeia dos 5 movimentos. Então, uma tentativa são 5 movimentos, por exemplo. Você vai descrever um ambiente, vai ser realizado no ambiente natural da criança, então em casa, blá blá. Materiais não se aplica nesse caso. Dani, Oi? Florzinha, vou te interromper aqui educadamente, ou bem mal Sim, educadamente. Assim, essa base, né, que tu tem trabalhado conosco é a base do ABA. A gente sim. sabe que tem aqui pais, né, e talvez alguns profissionais que não conheçam o ABA. Então eu vou te pedir assim, ó, pausa, pausa. Ai, porque são Tá. informações muito valiosas, mas às vezes para alcançar a compreensão, para quem não tem essa linguagem muito, né, assim, afinada, às vezes passa, né, passa batido. Então, só te pedir essa gentileza. Tá, tá. Você quer que eu explique um pouco sobre análise do comportamento? E Isso. aí eu volto. Tu Tá. consegue? Tu consegue fazer essa? Sim, Tá. consigo, consigo. A minha flexibilidade está funcionando. Tá, gente, vamos lá. O que eu estou explicando para vocês é com base na análise do comportamento, que basicamente a análise do comportamento é uma ciência, ciência do comportamento. Falar que a aba robotiza, blá, 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 blá. Gente, isso é uma tremenda bobagem. Por quê? Sabe, o maior usuário, um dos maiores instrutores de aba, vamos dizer assim, que com base na aba, desenvolvedores que usam isso, o Instagram. Gente, o Instagram, ele usa a aba com a gente o tempo todo. Você tá ali, mexendo no Instagram, nossa, olha que postagem legal que eu vi aqui da minha amiga. Nossa, que bolsa bonita que ela tá usando. Curti. Aí passa um tempo, você recebe uma propaganda de uma bolsa. Peraí, recebi uma propaganda de uma bolsa. Aí você segue. Aí você vai seguindo. Ah, que legal isso aqui. Aí você vai curtindo. E você começa a receber mais postagens da sua amiga e de pessoas semelhantes a ela, porque você está curtindo aquilo dali. Ou, por exemplo, você começou a seguir o Dani ACF porque você recebeu o diagnóstico do seu filho, você começar a receber minhas coisas de autismo, e começa a aparecer umas coisas de autismo também, e umas propagandas de autismo. Peraí, como é que é assim? Exatamente. Ele vai vendo o que você tem interesse e quando você vê, você está totalmente imerso nisso, e você está gostando ainda por cima, porque você não sai da ferramenta, você está gostando. E ele vai reforçando esse seu comportamento. Então, ele vai te trazendo coisas que são do seu interesse, pessoas que são do seu interesse. Isso é legal, gente, isso é muito interessante. Isso daí, eu estou trazendo análise de comportamento voltada para essa questão que eu trouxe do Instagram, que é voltado para essa questão de redes sociais, né, e de marketing. Mas a análise do comportamento, ela pode ser aplicada a várias outras coisas. Ela pode ser aplicada ao mercado financeiro, ela pode ser aplicada, por exemplo, a como os usuários da internet, a gente está usando a nossa internet ou não. Ela pode ser usada, por exemplo, no autismo, para intervenções no autismo. Ela pode ser usada, por exemplo, para pessoas que têm problema com drogas e vai trabalhar em relação a isso. Enfim, é aplicada a quê? Então, a análise do comportamento é uma ciência onde nós temos um ramo teórico, um
um ramo experimental, laboratorial, e um ramo aplicado. E a gente sempre tem que se perguntar aplicado o quê? No caso, a gente está conversando sobre análise do comportamento aplicado ao autismo. A análise do comportamento é uma ciência muito antiga, muito estudada há muito tempo. E da mesma forma, gente, que você estudou lá na escola, na física, por exemplo, a mecânica, onde você estudava a velocidade do carro. Você pegava lá, vamos falar lá a história do carro, né? Não sei se vocês gostavam de física, eu amava física, porque, enfim, eu sou engenheira, estudei muitas engenharias nesse meu caminho na vida, então eu vou falar sobre física com vocês, e é isso. Você estava ali estudando sobre física, o professor chegava e falava que o carro ou o trem, né? Todo mundo teve uma prova com um trem, o trem no trilho ali percorria 100 metros em 10 minutos. Ele estava bem tranquilo, né? Percorria 100 metros em 10 minutos. E aí você ia lá calcular a velocidade e você descobria que ele estava ali com 10 metros por segundo. Aí você ia e queria lá descobrir a aceleração. E aí você sabia que a aceleração era a variação da velocidade em relação ao tempo, e aí seguindo. E você está falando de velocidade, você está falando de tempo, você está falando sobre essas coisas. Na análise do comportamento é a mesma coisa. A gente analisa o comportamento. A gente está ali analisando o comportamento, a gente vai ver, nossa, esse comportamento ele está ocorrendo desse tempo a esse tempo. Ah, esse comportamento ele repete tantas vezes num espaço de tempo. Ah, esse comportamento, ele tem amplitude. Nossa, aqui ele está batendo assim. Ah, aqui ele está batendo assim. Então, ele tem uma intensidade, ele tem uma amplitude diferente. Então, a gente vai fazendo toda essa análise desse comportamento. O comportamento tem propriedades. E com isso, a gente consegue mensurar o comportamento. Isso é lindo, gente. Porque a gente consegue trazer isso para a ciência. Nós nos comportamos o tempo todo. E aí a gente tem que desenhar, a gente tem que saber o que a gente está querendo enxergar para conseguir medir esse comportamento, estudá-lo e, lógico, a gente sempre tem que pensar em melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Então, aqui a gente vai estar falando sobre melhorar a qualidade de vida de pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista. Por quê? A gente quer normalizar? Não, pelo amor de Deus, eu sou autista também. A gente não quer normalizar, a gente quer tirar a parte do transtorno. A pessoa vai continuar sendo autista, mas a gente quer que a pessoa viva bem, que a pessoa consiga desenvolver ferramentas para vida. É isso, a gente quer desenvolver ferramentas para a vida desse indivíduo. Seja um indivíduo que tem baixo repertório, então a gente vai começar ali ensinando a solicitar, apontar, a gente vai começar a ensinar a imitar, para que ele desenvolva outras habilidades. Mas a análise do comportamento, ela vai, por exemplo, em grupos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, gente, que eu tive que aprender. Eu fui fazer uma viagem agora para um curso e eu, depois de muito tempo analisando meu comportamento, eu comecei a ver que eu tenho certos comportamentos que antecedem o meu shutdown. Eu tenho um shutdown quando eu fico muito estressada. Só que, através da análise de comportamento, eu fui estudando que se começa a acontecer, aconteceu isso, vai acontecer o shutdown. Então, no momento que eu vi, aconteceram alguns comportamentos, minha vista começou a piscar, assim, gente, parecia que estava piscando. Eu vou ter o shutdown. Peguei o Uber, fui pro hotel, me tranquei dentro do quarto escuro, fiquei lá, zen, passou. Então, olha que incrível! Eu, como uma pessoa, como eu brinco, né, burra velha já, a análise do comportamento me ajudou. Então, podemos voltar? Vocês estão preparados, gente, para a gente continuar? Ótimo, muito obrigada. E que bom que você não perdeu o fio, tá ótimo, era isso aí. Então, vamos lá, continuar. E seguindo, gente, vamos lá. A gente falou sobre esse daqui, sobre os exemplos de imitar movimentos de membros superiores, todos os elementos do programa de ensino. Por último, a gente tem que falar sobre registro. E quem está nesse negócio da análise do comportamento, todo mundo fica. A gente acabou de falar sobre medidas de comportamento, né? Então a gente vai falar sobre registro. As pessoas, eu vou ficar lá com a folhinha registrando. Calma, gente, tem várias formas de registro. Você pode fazer uma sondagem, ver se a criança fez ou não sem ajuda. Você vai registrando cada tentativa, se fez, se não fez, se fez com ajuda, enfim.
e faz uma sondagem no final. Você pode fazer uma sondagem e faz um registro aleatório. Ah, eu vou registrar a primeira, segunda e terceira, primeira, quinta e sétima tentativa agora. Ah, não, vou registrar a segunda, quarta. Então você faz e faz sondagem. E a melhor de todas, gente, é o uso de escala Likert, que, por exemplo, se você é pai, você é mãe, você está o dia inteiro com seu filho, você tem muito contato com seu filho. Então você consegue falar, por exemplo, numa escala de 0 a 5, como que foi seu filho, como ele foi. Ah, hoje ele foi bem? Ah, hoje ele não foi? Então a gente consegue metrificar sem precisar ficar ali colocando o que vinha a ser bem. Você descreve, bem, você só faz uma descrição prévia. Ah, bem, meu filho foi ótimo. Ah, é ótimo é que eu não precisei dar ajuda nenhuma para o meu filho, ele fez. Ah, ele foi bem? Ah, eu precisei dar um pouquinho de ajuda, mas ele fez. Ah, ele foi mais ou menos. Eu dei ajuda, mas ele, sabe, ele não tá um dia legal. Ah, ele não fez. Não foi legal hoje. Não foi legal. Então você pode até colocar aqueles emojis, sabe, de carinha, de aquela carinha, aquele, sabe? Eu adoro essa carinha que faz assim. Assim, aquela carinha. Eu adoro aquela que faz um tracinho assim também, do tipo, não tô nem aí com isso. E a carinha triste. Aí o pai só marca ali. Eu adoro. Gente, dicas e ajudas, eu coloquei esse QR Code gigantesco aqui, que é do meu site, que eu tenho no meu blog. Eu tenho um texto enorme falando sobre ajudas, como dar ajuda. Eu tenho lives só sobre ajuda, porque ajuda são aulas para explicar sobre isso. Então, eu coloquei aqui, vocês coloquem seu celular, se vocês estão assistindo na TV, no computador, coloque seu celular, pega aí, ou vocês pegam, e vocês vão ter acesso a esses slides também, tá tudo no meu site, então não se preocupem com isso. Seguindo, a mesma coisa de correção de erro, tá, gente? Técnicas de correção de erro, eu tenho lives sobre isso, tá no meu curso gratuito, inclusive eu tenho um curso gratuito onde eu ensino essas duas coisas, tá tudo lá também. Então vocês pegam esse QR Code aí e vão lá aprender. Número de tentativas, gente, vai depender da curva de aprendizagem da criança. Então, às vezes, o meu Enzo, que é minha criança aqui desse programa, ele precisa de 15 tentativas para formar curva de aprendizagem, 20 tentativas para formar curva de aprendizagem. Já tem criança, gente, que em 5 tentativas já pega. Gente, não tem aquele tipo de gente que você fala, eu só expliquei uma vez e a pessoa pegou. Então, vai depender de criança para criança. E aí, segue, que é o mais difícil. O próximo passo. Quais são os critérios? Como é que a gente vai avançar um programa ou um avanço, um objetivo a curto prazo ou um programa? A literatura tem trazido que a criança tem que acertar pelo menos umas 3 vezes consecutivas, né, sessões consecutivas, pelo menos 90%. Então, se você é um pai, você é uma mãe, você vai estar usando a escala Likert do jeito com emojis, né? A gente pode contar isso, por que não? Se a criança fez mais emojis, aquele sorridente fazendo assim, que você vai marcando, aí a gente passa de programa. Se foi 3 vezes seguida fazendo essa carinha assim, por que não? Mas, ai, Dani, meu filho passou alguns programas e ele tá sempre, não segue, carinha triste. A gente tem que modificar. A gente vai modificar um elemento só para testar. A gente não vai sair modificando todo o programa. Então, por exemplo, você está trabalhando imitação na frente do espelho, fazendo a sombra. Não está dando certo. Ai, Dani, eu vou fazer com vídeo. Eu vou colocar um vídeo fazendo as imitações e eu vou por trás do meu filho. Não deu certo. Ai, Dani, então eu vou modificar, ao invés de colocar eu vou colocar um desenho, eu vou pegar um pedaço de um desenho que meu filho imite e eu vou fazer esse desenho. Ai, deu certo, Dani, ele imita o desenho. Ai, que legal. Então aí a gente avança. Senão a gente vai repensar. E como é que parar o programa? Você fez várias modificações e não deu certo. É o momento da gente repensar. É o momento de a gente repensar, procurar um especialista. Porque, por exemplo, você está trabalhando performance visual e a criança não está indo, não está indo, não está indo, você mudou o programa, mudou de novo. Vamos no neuro, vamos atrás, vamos investigar o que está acontecendo. Talvez a gente tenha que fazer alguns exames a mais.
Então, no momento que começa a travar, a gente tem que ver. E a gente vai para o médico e verifica a situação, porque às vezes a gente vai ter que ir em busca, em alguns casos, porque a gente sabe que é elevado, né, o custo de um exame genético, por exemplo. Então, a gente normalmente tenta, pelo menos, começar com a intervenção. Se acontece coisa, a gente volta para o médico, vai fazer ele vai fazer os encaminhamentos adequados. Então, a gente usar toda essa metodologia nos ajuda a orientar para onde a gente tem que ir. Então, se a criança está aprendendo, ótimo, legal, a gente vai seguir. Mas se ela não está, a análise do comportamento vai nos dar ferramentas para saber mudar pontualmente e saber o que não deu certo. No que, no que na ciência, gente, uma coisa que a gente tem que ter certeza. Na ciência, tão precioso como saber o que deu certo é saber o que não deu certo. Então, o que tem? Muitas vezes a gente fica buscando pesquisas na análise do comportamento do que, ai, isso que deu certo, ele publicou uma coisa que foi suprassumo aqui. Mas é muito importante a gente também analisar tudo que não está dando certo, tudo que não está indo, porque para a gente não repetir as mesmas coisas. Ele já testou ali e ele falou que não deu certo dessa forma. Então, é muito importante a gente entender também isso. E para finalizar aqui, para a gente entrar para as perguntas, que deu aqui o tempinho, né, para as perguntas. Esse daqui é o meu site, www.daniacf.com. Esse é meu Instagram, dani.cf, acf.dani é meu Facebook, e o meu YouTube é o Daniela ACF, Daniela ACF. E esse QR Code enorme aqui é para você baixar essa apresentação. Você fala, Dani, eu amo ter slide, eu sou aquela pessoa que adora colecionar slide, é só a sua oportunidade de você colecionar mais um slide na sua pasta. Basta você apontar o seu celular aqui para esse QR Code que você terá mais um slide da sua coleção. Então, gente, é isso. Vamos conversar. Deixa eu vir aqui para a minha apresentação. Querida. A gente tomou a liberdade de colocar também ali, Dani, disponibilizar teu material, tudo bem? Ah, que bom! Tá? O pessoal estava pedindo, então a gente já adiantou, tá, minha linda? Muito obrigada. A gente que agradece, né, de coração. A gente sabe que é um conteúdo assim denso, né? Porque é uma linguagem muito nova, Dani. A gente não é nova. O ABA já tem. Tu saberia mensurar o tempo do ABA, dessa ciência? É uma. Olha, a análise do comportamento tem no mínimo 70 anos, né? E só que ainda a gente sabe que é um conhecimento ainda muito recente para muitos, né? Como tu colocou muito bem ali em exemplos, né? Ainda é muito questionado, né? Algumas críticas, e a gente sabe que outros profissionais também já passaram conosco nas lives, reforçando a importância dessa ciência, né? O quanto ela é o que está lá, né? Em primeiro, né? Escala de que o que dá mais resultado, né? Na intervenção do TEA, né? E a gente fica muito feliz por você abordar aí esse tema para Eu, nós. eu, eu, eu eu gosto de falar, gente, duas coisas em relação à aba. Aba, não é que a aba dá certo, é que a aba a gente tem rastreabilidade. Na análise de comportamento, a gente vai saber o que está errando, por que está errando, então a gente não vai repetir isso. Então, a rastreabilidade nos ajuda a aumentar a eficácia da intervenção. Muitas vezes, o que acontece, você tem uma pessoa super dedicada ali, cuidando da criança, fazendo uma intervenção, só que ela não mensura, eu acho que não está dando certo, não. A criança teve uns 3 dias ruim, não está dando certo. Às vezes a criança tem algum processo epilético, né? Ou ela tem alguma uma questão assim, ou enfim, ela não consegue rastrear. Ela não consegue. Ai, não, é que a criança ela é muito desanimada com a atividade, sabe? E aí vira esse problema de a gente não conseguir rastrear esse desenvolvimento. Então, a aba ela traz isso. Outra coisa que vocês têm que ter em mente, gente, sempre existem profissionais bons e profissionais ruins. Tem profissionais éticos e profissionais que não são éticos. Então, isso não é diferente em nenhuma profissão. Na engenharia, como eu falei, eu venho da engenharia, se tem de engenheiro que é ético, que vai chegar lá, fazer o seu projeto, às vezes vai acompanhar uma obra e tudo, e fazer, vai ser bacana. Tem outros que vão colocar materiais que são indevidos, a forma que vai fazer, ou vai fazer aquele negócio de qualquer jeito, sabe? Tipo, nossa, que eu morro, que eu
coloca cabeamento de rede junto com cabeamento elétrico, ali um passando do lado do outro. Ah, pelo amor de Deus, fez um projeto de qualquer jeito, né? Então, é muito triste isso. Então, vai ter profissionais que vão fazer as coisas direito, tem outros que vão fazer coisa feita. Aí depois, por exemplo, que eu falei, do cabeamento de energia com cabeamento de rede junto. Você não entende porque sua internet não está funcionando bem? Simplesmente porque eu isso lá me passa os dois cabos junto. Então é a mesma coisa. Em toda ciência vai ter, em toda área vai ter profissionais bons e ruins. Que bacana. Tá chegando aqui perguntas, o pessoal tá curioso, porque como tu mesmo te apresentou, né? Tu é autista. E a gente aqui, a gente buscou, desde a primeira live, né? Nós tivemos uma autista, né? Que foi a Jess Blue, né? Que é artista plástica, Isso. querida, né? E a gente tá sempre... Não tem como falar de autismo sem ter esse lugar de fala, né? Da pessoa autista. Isso é respeito, né? Isso é realmente trabalhar com a empatia e vocês são para vocês, né? Que a gente trabalha para os nossos filhos que são autistas, né? Acho que a maioria que já nos acompanha, eu sou mãe de um pequeno autista, né? De 3 anos e 10 meses. A Dani também é, né, Dani? E, enfim. Então, a pergunta aqui, Dani, como autista, né? Quais foram as tuas maiores dificuldades na escola, né? Como aqui o nosso público, uma boa parte são educadores, né? Então, nosso abraço para essa turma toda aí. Então, a quarta live conosco, guerreiros. E tu podendo dizer aí, como que foi para ti, né? A questão da escola, né? A tua adaptação, as suas maiores dificuldades, né? Eu era uma aluna que tirava nota muito alta. Eu tinha sorte de. Eu era aquela aluna que era bem a CDF, né, em relação a isso. A minha maior dificuldade na escola era ter amizades profundas. Foi na adolescência, né? Porque o meu diagnóstico veio até na adolescência. Eu não conseguia, desde a minha infância, eu era aquela pessoa que chegava para todo mundo no parquinho e falava oi. E eu tenho esse protocolo, eu fico muito brava se eu cumprimentar as pessoas não me cumprimentarem, gente. Eu sou assim, eu sigo protocolos sociais, eu tenho todo um rito. Hoje em dia tá mais tranquilo, mas eu tinha todo um rito. Mas eu não conseguia me aprofundar. Eu não era aquela pessoa que levava a coleguinha para dentro de casa, sabe? Eu tinha os coleguinhas e eu não conseguia, eu simplesmente. Eu tenho umas camadas que eu não consigo me aprofundar. Eu não consigo ter muitas pessoas perto de mim também. Então, assim, eu gosto de todas as pessoas, gente. Eu quero que deixar claro, mas isso é muito triste, porque às vezes eu gosto ainda de uma pessoa, mas eu não consigo ficar tendo contato com essa pessoa porque ela não está dentro do meu ambiente de foco. Então, hoje, por exemplo, meu foco é autismo. Eu já tive um foco em eletrônica, eu já tive foco em marcenaria, eu já tive. E isso é muito frustrante, porque eu gosto da pessoa e a pessoa se sente triste, a pessoa se sente mal com isso. E você fala, não, eu gosto de você, mas eu não consigo, eu simplesmente não consigo. E eu falo que esse é um problema meu desde quando eu era mais nova. Então, meus amigos, por exemplo, eu tinha dificuldade de dividir certas coisas, sentimentos, essas coisas, que às vezes minha mãe compartilha, minha mãe, tá acontecendo. Aí meus colegas, não, Dani, você conta isso, você não compartilha. Eu não tinha essa noção que eu tinha que compartilhar certas coisas, que eu tinha sabe certas coisas que são comuns. Então a gente vai meio que fazendo, principalmente mulheres, né? A gente vai catalogando esses protocolos e a gente vai trabalhando, porque é diferente. Um autismo numa mulher de alto, assim, alto funcionamento não usa mais esses termos, mas assim, cognitivo mais desenvolvido, toda essa questão é um pouco diferente. Então a gente vai desenvolvendo essas estratégias. Só que essas estratégias, elas cansam muito, muito. Então, como eu até falei, eu quase tive um shutdown no evento, porque muita gente, era muita coisa para lidar enfim. E aí era mais comum eu ter o shutdown, eu sair correndo, né, que é muito comum, eu saía correndo mesmo. Era evento de família, eu abria a porta e ia embora, e eu saía andando. E isso era muito comum quando era mais nova e na adolescência. É... E esses disruptivos, assim, sabe, eu tinha mais isso daí, que eu ficava nervosa com uma situação, mas não é agressiva, mas do tipo,
e saía correndo. Aí hoje em dia eu sei cuidar disso, assim. Hoje não, tem muitos anos que eu fui aprendendo a lidar mais com isso. Então isso daí era mais difícil, assim, é mais complicado. Tu respondeu várias perguntas aí. Dani, e em relação à família, né? A gente sabe que você é casada, né? Tem o Elias aí, que é o nosso, que a gente admira porque acompanha você, enfim, né? Então, a gente sabe o quanto vocês são parceiros, né? Como é que é essa vida em família, assim, né? Casada, né? Uma autista que casou, porque ainda se tem a ideia de que o autista ele não vai conseguir galgar nem uma vida profissional, nem uma família, né? Formar sua própria família. Existem esses equívocos, né? Que as Uhum. mídias transmitem muito o autismo muito limitado, né? E a gente sabe que existe uma variedade de graus e, enfim, como é que é a família e qual a importância da família para a intervenção mesmo do autismo, né? Você tem um pequeno de 5 anos? O Aquiles, ele fez 5 anos. Ele o Elias é meu parceiro em relação a tudo, assim, amigo, ele eu desde sempre, desde eu é porque a gente está junto desde os meus 18 anos, né, a gente começou a namorar, eu estava com 18 anos, então são muitos anos. Eu só fui contar meu diagnóstico para ele aos 24. Eu demorei muito para contar. Eu enrolei bastante até falar. Mas ele sempre foi meu grande parceiro, e me compreendendo em relação a isso, ele os dois, né, com relação a déficits. E em relação às intervenções, por exemplo, gente, é muito duro o que eu vou falar aqui para vocês, assim, eu já falei uma vez, assim, mas tem coisas que para mim é muito difícil, sabe, na intervenção. Eu não consigo fazer um rastreio que o Elias consegue sobre certos comportamentos do Aquiles. Tipo, o Elias fala: "Estava óbvio que ele ia se comportar desse jeito, porque ele tinha feito isso, isso e isso". Eu não consigo fazer essa leitura. Eu não consigo ter essa performance visual rápida. E, gente, eu olho no rosto das pessoas, mas a maioria das pessoas saem com um borrão para mim. Eu não lembro, gente, eu não consigo lembrar dos meus colegas de escola. Eu não consigo, mas eu lembro assim da voz, eu lembro do que falava, eu lembro do contexto. Eu não consigo lembrar do rosto dos meus professores, mas eu lembro do quadro. É muito engraçado, eu lembro de vários quadros negros, assim, do que estava escrito nos quadros e dele falando, mas eu não consigo lembrar do rosto. E para mim é muito difícil. E foi um grande desafio na intervenção. E o Elias, para o Elias era muito mais natural certas coisas, sabe? E ele foi me ensinando muito, apesar de eu ser a que estuda enlouquecidamente análise do comportamento. Então, o que eu fazia? Eu aprendia, falava para ele, e ele transformava tudo de forma muito mais natural e me reensinava para mim de outra forma. É muito engraçado isso, assim. E é impossível a gente estar nesse, como a gente estava conversando um pouquinho antes, construir isso, né, nas redes sociais, conseguir trabalhar, conseguir fazer e viver também, né? Porque a gente tem que ter aquele momento do banho, a gente tem que ter aquele momento de fazer um pouquinho de exercício físico. Se a gente não for parceiro, dividir para a gente conseguir se cuidar também, os dois se cuidarem, que vai ser? Porque, assim, no real, gente, assim, o que é uma coisa muito importante que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar no agora, na intervenção das nossas crianças, mas transtorno de neurodesenvolvimento é uma caixinha de surpresa. A gente tem que cuidar da gente, porque a gente não sabe o que vai vir pela frente. Então, a gente tem que ter saúde, saúde mental, saúde física, e essa parceria, ela proporciona isso. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, voltando para questões assim da escola, tá? Como lidar com situações que desestabilizam o aluno autista, né? Como gritos, choro, estereotipias. E aí, Dani? Mas aí eu retorno a pessoa. Pois Desestabiliza como? Por exemplo, uma criança que grita. Tem criança que tem comportamento disruptivo de gritar. Grita, grita, grita o tempo todo. Disruptivo porque é um meio de comunicação. Aí ele grita, assusta os outros. Vai, tá gritando? Aí assusta. Aí como você vai lidar com isso, né? Você vai ter que analisar por que a pessoa está
acontecendo. Aí a gente vai ali tentar trazer algum meio de comunicação. Mas antes da gente querer ensinar alguma coisa, a gente tem que deixar essa pessoa feliz, relaxada, e a gente vai ensinando esse processo de aprendizado, igual eu falei ali na live. Então, a gente tem que entender o que a gente está querendo enxergar ali, qual é o comportamento. Por isso que a gente tem que desenhar esse comportamento. Lembra que eu falei lá do carro, com a velocidade, blá blá blá, que a gente foi, pegou o carro, e a gente definiu, ele está andando numa distância tal, num tempo tal, e aí a gente define a velocidade. A mesma coisa você vai fazer com o comportamento. Você vai ter que desenhar esse comportamento e a gente vai definir como a gente vai medir esse comportamento para a gente conseguir trabalhar com ele. Perfeito, perfeito. Dani, a gente está aqui, né, abusando de ti, já tem 1h15 da nossa Não, conversa, tá, né? tá tranquilo. E meu chat aqui, meu celular descarregou, tá? Por onde eu estava conseguindo acompanhar. Então, se o pessoal tiver mais alguma pergunta para essa reta final, a gente está quase se encaminhando assim para a finaleira, né? E, enfim, né, mandar um abraço para o Elias, tá? Para Aquiles, Tá né, que certo. cederam você aí para nós, né? Na véspera de feriado, a gente sabe o quanto o mês de abril é intenso, né? Para nós que trabalhamos aí divulgando a causa, né? Buscando conscientizar. Então, muito obrigada de coração, tá? Por ter Ah, nos dado eu essa que honra agradeço. aí de estar conosco, nos trazendo tanto conteúdo, né? Fala um pouquinho do teu curso, Dani. Pode ser? Ah, nossa, que chique! Eu posso falar? Que legal! Gente, assim, esse curso, antes de falar do curso pago, eu queria falar do que é gratuito, tá, gente? Mas eu vou falar do meu curso pago, porque é legal fazer propaganda, né? Mas assim, eu nesse caminho que eu vim estudando, 2 anos, nesse período, eu comecei a ser a louca dos cursos, gente. Eu comprava tudo que é curso, tudo. Eu vi propaganda, eu comprei. Aí fazia. Fiz um bando de curso de pai, tô em 3 pós-graduações, graças a Deus, terminando. É, vou fazer tudo que é curso, tudo que é workshop, blá blá blá. Falei assim, gente, a maioria da população brasileira não tem dinheiro para comprar essas coisas, não tem condição para comprar e eu tenho que divulgar isso. E aí eu pensava assim, gente, o futuro do meu filho só está garantido quando as pessoas tiverem mais informação. E aí, nesse período, eu fui fazendo material, todo material que eu vou fazer para o meu filho, colocava no meu site. Todo material, toda coisa. Fui gravando live, fui conhecendo outros profissionais e fui roteirizando essas lives com os profissionais. E aí eu fiz um curso gratuito no meu site que já tem mais de 40 horas. Então, ele está dividido em temática. Então, tem lives sobre apraxia, tem lives sobre neurofisiologia, tem lives sobre deficiência intelectual. Então, eu fui fazendo várias lives temáticas com profissionais super renomados, como a Betânia, o Dr. Paulo Liberalesso, o Thiago Castro, que mais? A Cíntia Bonfante, enfim, eu fui fazendo com vários profissionais. A doutora Adriana Cunha, gente, a aula sobre alimentação e autismo, transtornos alimentares e autismo dela. Vocês têm noção, não? São umas 4 horas de live, 4, 5 horas de live, que ela é perfeito, que são várias lives assim, contínuas. Enfim, nós fizemos um trabalho muito legal, tem mais de 40 horas. Aí eu pensei, esse povo não vai querer assistir 40 horas. E aí eu fiz uma imersão, que é uma imersão que, se você assistir a imersão inteira, dá quase 2 horas, mais ou menos, 1 hora e tanto, onde são várias aulas onde você vai vendo a trajetória do autismo. Você começa com história do autismo, critérios diagnósticos, aí você vai para as intervenções com evidência, e aí eu vou explicando todo o passo a passo de uma intervenção com base na análise do comportamento, que é a última aula. Então, é para quem quer aprender rápido sobre autismo, não ficar à mercê do, do que vem bombardeando na internet, e tem essa imersão. A imersão é gratuita, o curso é gratuito, tá tudo no meu site. E vários materiais também, eu tenho um blog, blá blá blá, tudo no meu site, ele virou um mundo. E tem o meu curso pago, que é aquele curso que eu fiz assim, gente, é o curso que eu queria. Tudo que eu queria tá nesse curso. Eu ainda estou construindo, eu ainda estou gravando todas as aulas, já tem bastante aula gravada, e ele virou um monstrinho assim de informação, porque ele está ficando, ele tá ficando enorme. Você começa ali o curso
Eu explico como, porque eu desenvolvi várias ferramentas para o curso. Então, a primeira aula é explicando como você vai conseguir usar essas ferramentas. Então, eu explico sobre Google Planilhas, sobre todas essas coisas. Aí a gente segue sobre unidade de ensino, sobre eu entro mais profundamente nessa coisa de como motivar a criança, como você consegue essa conexão com a criança. Mesmo as crianças, você fala, essa criança não é verbal, essa criança fica isolada, ensina essas técnicas. A gente vai sobre marcos de desenvolvimento de 0 a 6 anos, falo sobre sistemas de avaliação, e eu tenho o meu sistema de avaliação, que, enfim, ele não é validado e tudo, mas ele é didático, ele é extremamente didático para vocês aprenderem como é que é o processo de avaliação, seleção de habilidades. Então, isso que eu falei aqui rapidamente para vocês, eu vou mais profundamente, como você seleciona, como desenvolver um plano individualizado, abordagens de ensino, programas de ensino, técnicas de registro, análise de dados, o que não é autismo, também a gente vai falar o que não é autismo. Eu tenho alguns videozinhos que eu tenho gravado sobre videomodelação, sobre comportamentos disruptivos eu vou falar um pouquinho também, mas bem brevemente, tá? Nada, não vai ser muito profundo. E para finalizar, eu vou falar um pouco sobre a BPC, sempre me enrolo nessa, ABPNC, sempre me enrolo para falar. E as 7 dimensões da aba, para a gente saber o que é. Quais são os critérios para ser aba? Então, no final, depois de você ter visto aba, a gente ainda fala um pouco mais sobre aba. Então é isso, gente. Esse que é o curso. Tá ótimo. E tá em promoção. Aproveitem. O Elias esqueceu de tirar o desconto. Tá em desconto ainda. Tá com R$ 200 de desconto. Então, é para aproveitar agora. Obrigada, Elias. Na verdade, eu já adquiri o meu, né? Só falta agora estudar. Vou chegar lá, Dani. Sabe que a Muito semana que obrigada. vem, Dani, a gente tem o pessoal a Leila Bagaiolo, que também ela é doutora em análise do comportamento e ela vai falar sobre o comportamento disruptivo, que é o que você disse que no teu curso, né? Esse tu falou um pouco menos. Então, venham para a live da semana que vem, tá? Com a Leila Bagaiolo, vai falar também aí sobre aba e sobre o comportamento disruptivo, o manejo e todas as questões aí, tá? Querida, muitos elogios aqui, né, da nossa live. Parabéns, Dani, por todo o teu empenho, né? E como é o logotipo, né? Como é que é? A tua marca é leve informações através de... Como é que é? Leve amor. Amor em forma de informação. Isso aí. E literalmente, né? Isso é um sentimento que a gente tem tido a alegria, né, de ter profissionais muito empáticos conosco. Toda essa organização, gente, brotou, né, primeiro de uma mãe, né, que alcançou corações e outras pessoas que abraçaram a causa, né? A história aqui muito parecida com a Dani, só que a Dani tomou uma proporção muito maior, né? E a gente fica muito feliz porque ela está nos agregando, né? A ONG Floco Azul é aqui de Teutônia, para quem nos acompanha de fora, né? De outros municípios, outros estados, né? A gente teve o apoio neste mês de conscientização, né? Da Secretaria de Educação, e a gente ficou muito feliz com isso, com esse alcance, né? Dos educadores. E queremos ter outras oportunidades, outras parcerias, né? Trazer mais e mais profissionais. Agradecer de todo o coração, porque é um trabalho voluntário, né? A gente sabe, você faz por amor, né? Tem aí esse curso de 40 horas, gente. É brincadeira, né? É muita dedicação, é muita empatia, né? E a gente quer te agradecer. E o curso pago, gente. Quem pode, por favor, investe, porque eu comprei, tá? Então, eu indico. Tá, minha linda? Quero deixar um tempinho para você fazer as considerações finais e te agradecer de todo o coração. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade de vir aqui conversar com vocês. Toda vez que eu sou convidada para alguma live, alguma coisa assim, uma palestra, eu só tenho a agradecer. É uma oportunidade imensa. De, todo dia eu estou falando nas redes sociais, mas você abre uma porta enorme para mim, para levar a minha visão para outras pessoas. O que eu posso trazer, né? O pouquinho que eu posso contribuir assim para um outro público. E o que eu quero trazer aqui para vocês, gente, que eu iria pedir para vocês, é que a gente tenha mais união da nossa comunidade. Só para finalizar, assim, para a gente ter uma noção,
as estatísticas americanas, elas trazem em torno lá de mais de 2% de autistas nos Estados Unidos. Eles têm isso diagnosticados. Aqui no Brasil, isso é muito menor. E o número de profissionais também envolvidos nisso é muito pequeno. Então, nós não somos 2%, nem juntando os profissionais que estão envolvidos. Isso diminui muito a nossa força. E se a gente separar, ter classes dentro do autismo e brigas dentro do autismo, não faz sentido. Então, a gente tem que trabalhar para se unir, para a gente conseguir falar a mesma língua. E nós temos muito que lutar. Nós temos que lutar pelo futuro dos nossos pequenos, independente do nível de suporte deles. Como eu falei para vocês, gente, transtornos de neurodesenvolvimento é uma caixinha de surpresa. As pesquisas trazem que 81% dos autistas têm TDAH, mais de 40% têm problemas de transtorno de ansiedade e várias outras questões. Se a gente for olhar, por exemplo, outros transtornos, como a esquizofrenia, tem, se eu me lembro, 3 vezes mais chance de ter esquizofrenia, um autista que uma pessoa típica. Então, se a gente for olhar todas essas outras questões, nós temos que nos unir. Nós temos que nos unir porque é muito complexo e a gente tem que olhar para o futuro, cuidar do futuro das nossas crianças e todas essas condições. Então, obrigada, gente. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, né? Como tu falou dessa união, o índice é altíssimo, né, Dani? A cada 44 que nascem, um autista. Esse é o dado lá dos Estados Unidos. Então, muito válido, assim, a tua palavra, né? Tua fala de trazer essa unidade entre nós, né? Desse ramo do autismo. E a gente agradece e a gente acolhe, tá? Esse teu conselho tão carinhoso, tá, minha linda? Um grande abraço para todos que nos acompanharam, tá? E até a próxima semana, gente. Obrigada aos professores, em especial, né, que, enfim, estão aí conosco desde a primeira live, dia 4 de abril. Tá tudo salvo no YouTube da secretaria, tá, pessoal? Quem perdeu pode acessar ali, tá? Um beijo, minha linda. Até a próxima.